Olá, muito bom dia. Graças a Deus, Ele nos deu mais uma noite de descanso, mais um dia para viver para a sua glória, um dia a mais no qual Ele nos abençoa com a sua misericórdia renovada e um dia a menos na direção de encontrar com Ele, não é? Então, louvado seja Deus por tudo isso. Seja bem-vindo, bem-vinda a essa manhã, essa escola bíblica dominical, que esperamos em Deus está bem pertinho de acabar com esse modelo virtual, né? Se Deus quiser, talvez próximo domingo ou primeiro domingo de agosto, a gente já está usando nossas instalações físicas sem restrições numéricas, o que nos permite fazer nossas programações sem necessitar dessa ferramenta virtual, que agradecemos a Deus por ela, mas não é o ideal e preferíamos fazer algo assim para quem está longe e não para quem está bem pertinho de nós, como é o caso agora. Bom, também gostaria de, nesse início de manhã, lembrar os irmãos que a gente está fazendo um concurso, não é? Que vence hoje, termina hoje o prazo para os que quiserem concorrer a ganhar uma Bíblia de estudo Thompson, uma Bíblia de referência Thompson, bem como alguns outros livros. Termina hoje, né? Até o momento chegou um resumo, alguém enviou já. Esperamos que os outros estejam enviando hoje. Hoje, até o fim de hoje, estaremos recebendo para vermos quais são os que vão ganhar essas ferramentas de crescimento espiritual. Tanto a Bíblia Sagrada quanto os livros também, ok? Creio que são esses os avisos que temos para dar e iremos agora adorar o Senhor, orar, cantar e estudarmos a sua palavra. Vamos orar. Senhor, nosso grande Deus, muito obrigado pela noite de descanso, muito obrigado pelo seu cuidado conosco. Já tivemos noites de lutas e mesmo assim, ó Deus, a sua presença se fez presente conosco e então nós enfrentamos as noites sem descanso e podíamos te glorificar também. Mas te louvamos quando podemos descansar, como foi nesse caso para nós essa noite. Obrigado por sua misericórdia que se renova a cada manhã. Obrigado, Deus querido, pela tecnologia que, apesar de não estarmos fazendo essa EBD, esse culto da maneira melhor, mas se não fosse a tecnologia, teria sido muito pior ainda passar por este período. Muito obrigado. Ajuda-nos, ó Deus, que muito em breve estejamos fazendo uso da tecnologia só para abençoar os nossos irmãos e irmãs que estão longe de nós. Aqueles que estão perto, que os tenhamos de fato perto, congregados fisicamente. Nos abençoe com isso. Abençoa o estado do Ceará, o Brasil e o mundo. Livra-nos dessa doença, dessa pandemia e deixa que fique em nossa mente, nossa memória, as lições desse momento.
Abençoa-nos enquanto te adoramos nessa manhã mais uma vez. A todos nós que estamos nesse momento reunidos virtualmente. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, nosso assunto desde domingo passado está sendo contribuição. E uma das necessidades da contribuição do povo de Deus tem a ver com o avanço da obra evangelística, a obra missionária. Então, vamos lembrar disso nessa canção que iremos cantar. De todas as tribos. As tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido no teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar para o teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Amém. Ele está presente e é digno de adoração. E nós queremos adorá-lo agora por exercitar nossa fé no estudo da sua palavra. Tá bom? Então, nosso assunto é contribuição e nós sabemos o quanto esse assunto é espinhoso, ou melhor dizendo, ele não é, ele tornou-se ou tornaram. Pronto. Tornaram esse assunto espinhoso. Nunca foi problema nas Escrituras Sagradas falar de contribuição. Nunca. Como vimos semana passada. Contribuição, Deus deu ao homem o privilégio de contribuir na administração da terra, de cuidar, de ofertar, de sacrificar. Nunca foi problema. Tanto na antiga aliança quanto na nova, a contribuição do povo de Deus é um assunto muito fácil de perceber. Só que o que acontece, o inimigo das nossas almas, o que comanda o sistema desse século, utilizando-se da falsa religiosidade, criou muitos escândalos, doutrinas de demônios. Eu quero dizer isso bem literalmente, certo? O apóstolo Paulo fala que nos últimos tempos haveria muito disso. E a teologia da prosperidade, encabeçada aí por Edir Macedo, por Valdomiro, R. Soares,
a teologia da prosperidade que muitos aderiram porque dá muito dinheiro, ela é diabólica, certo? Pode-se depois até fazer um vídeo falando por que é e apresentar os argumentos bíblicos para isso, mas é diabólica. Uma das razões pelas quais ela é diabólica é que ela usa-se da palavra de Deus para beneficiar financeiramente esses homens, ensinando as pessoas a serem cobiçosas e adorarem os bens, as bênçãos, mais do que o abençoador, o Criador. E uma das grandes desgraças desse tipo de teologia é que ela traz embaraços para quem quer tratar o assunto com seriedade. Com seriedade. Então, parece que quem for falar sobre contribuição, especialmente contribuição financeira na obra de Deus, é um ladrão. É esse o peso que tem sobre nós já há algum tempo, talvez uns 20, 30 anos, por conta dessa teologia. Então, falou em dinheiro, parece que está inventando uma coisa nova, mas não é verdade. A Bíblia fala em contribuição, e especificamente também contribuição financeira, sem grande dificuldade, aliás, sem nenhuma dificuldade, tanto na antiga quanto na nova aliança. Aí uma das dificuldades tem sido encontrar material bom sobre isso, bons livros sobre isso. Não há tanta coisa sobre isso, não há muitos que se arriscam a escrever sobre isso, não é? Porque dá meio que um frio na espinha falar sobre um assunto que talvez vão olhar a capa do livro e dizer, vixe, é mais um pastor ladrão. Mas tem alguns, tá certo? Eu queria destacar esse livro do pastor Carlos Alberto Bezerra e do pastor Adílio Éder Dantas de Lima, Dízimos e Ofertas, certo? Então é um dos poucos livros no nosso meio. E por que é que eu estou destacando ele? Há muita coisa no YouTube, né? Falar, muita gente fala, mas colocar no papel é outra arte, é outro trabalho, é outro suor. Então poucos seguem nessa trilha aqui, que é mais penosa. Então, o pastor Carlos e o pastor Adílio toparam a tarefa, fizeram um excelente trabalho. E por que é que eu estou destacando ele? Porque é do nosso meio, tá certo? Não é do meio presbiteriano, embora há muita coisa para se respeitar nos presbiterianos. É do meio bíblico, batista regular, tá certo? É do nosso conjunto de pensamento. Então, reflete mais o que nós cremos e defendemos pelas Escrituras, inclusive nesse assunto. É claro que não é um livro inspirado pelo Espírito Santo, pois só a Bíblia o é, mas é um livro muito bom para reflexão nessa área. Caso alguém se interesse em ler esse aqui, Deus me deu para uso da igreja a qual eu sirvo. Caso queira adquirir, eu tenho como conseguir para quem queira afinar-se mais nesse assunto, ok? Então, muito bom. Vamos nós então com a nossa aula. Estamos na nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, no dia 19/7/2020. Nosso assunto é a contribuição. Ia colocando proclamação. Quero falar mais sobre proclamação. Bom, domingo passado então, nós introduzimos o assunto, só relembrando. Contribuir com a obra de Deus, com Deus, não é sobre necessidade de Deus e nem da sua obra, pois Ele é o dono do ouro e da prata,
e Ele é dono de todo esse universo. Portanto, alguém que é o dono disso tudo não está esperando nada de ninguém, pois não precisa de nada e nem de ninguém, além de si mesmo. E o que o nome dele significa, garante que ele não precisa de mim nem de você. Então, contribuir com a obra de Deus é sobre privilégio da criatura servir e cooperar com o seu Criador. É sobre privilégio. É graça de Deus. Nós não merecemos, mas Ele nos tem dado essa grande oportunidade. Vimos que Deus, desde o início, tem dado ao homem o privilégio de se ocupar na sua obra, de contribuir com a sua obra, tanto cuidando da terra, gerenciando a terra, adorando, preservando a terra, contribuindo com a salvação da humanidade, com a ocupação da terra e também contribuindo com a manutenção do ofício religioso, do ofício sacerdotal. Desde o início tem sido assim. Ok? E hoje, nessa manhã, eu queria investir a aula de hoje num texto que nós já usamos semana passada, mas estudando ele, analisando ele melhor essa semana, eu não vou passar dele sem dar alguns detalhes muito importantes, que é sobre aquela passagem onde o sacerdote Melquisedeque encontra com Abraão. E o texto de Jacó também, que eu acho que eu mal citei esse texto. Pensei que podia passar assim, mas essa semana, analisando melhor esses dois textos, percebi que vou deixar grande falta se eu não tratar desses dois textos para os irmãos. Vocês vão perceber agora, mas muito mais ainda, quando nós formos estudar esse assunto na Nova Aliança, vocês vão perceber o quanto são importantes esses dois textos do livro de Gênesis, que nós vamos vê-los agora, ok? Então, o primeiro texto dízimos no caso de Abraão. Que caso? O caso lá de Gênesis 14, do 17 ao 21. Falamos sobre esse texto domingo passado, mas eu não tratei com a percepção da riqueza de informações e detalhes que esse texto nos dá. Eu pensei em ser mais sucinto para chegar logo na Nova Aliança. Só que percebi que ia fazer falta esses textos. E eu vou lhes dizer logo por quê. Porque os dois textos são de Gênesis. Gênesis 14 e o outro, que eu ainda vou colocar, é Gênesis 28. Por que eles são importantes? Muito importantes. Porque eles dois, só por existirem, mesmo que não houvesse explicações minuciosas sobre ele, mas esses dois textos, Gênesis 14 e Gênesis 28, o caso de Abraão e o caso de Jacó, sobre o dízimo, só por esses textos estarem registrados na Bíblia, eles já são uma marreta pesada que arrebenta o maior argumento dos avarentos que são contra o dízimo, ok? Qual é o maior argumento de quem se coloca contra o dízimo? Que o argumento é da lei. O dízimo é uma coisa da lei.
era do povo de Israel e tal e tal. Então pronto, nós não estamos mais na lei. O dízimo era para ser entregue nas mãos dos levitas. Cadê os levitas? Cadê os levitas para eu entregar meu dízimo? Dizem os idólatras. O dízimo era para ser entregue no templo de Israel. Cadê o templo para eu levar meu dízimo para lá? Zombam os mão de vaca fingindo ser espirituais. Ok? Então, esses dois textos de Gênesis 14 e Gênesis 28 são textos que apontam para o fato de que os servos de Deus, os que temiam a Deus, já devolviam, entregavam, davam as suas contribuições, o seu dízimo, há mais ou menos 600 anos antes da lei. Ok? Mais ou menos 600 anos antes da lei. Nem existia Moisés, nem lei, nada disso. E os que temiam a Deus, que eram gratos a Deus, que adoravam a Deus, já ofereciam dízimo. Não tinha levitas para receber o dízimo. Não tinha templo para receber o dízimo. Mas aqueles que temiam a Deus, que adoravam a Deus, que eram gratos a Deus, já devolviam. Portanto, o argumento de que o dízimo é da lei, morre aí. Não adianta espernear, morre aí. Se você é do tipo que ouve alguém dizer, ou se você é do tipo que diz é da lei, então que resposta você dá para Abraão e para Jacó? Que nem sabiam que ia existir uma lei desse jeito, ok? Que nem estavam mais vivos quando essa lei veio. Mas mesmo assim já devolviam as suas contribuições, inclusive o dízimo. Por isso esses dois textos são muito importantes, tá bom? Então vamos lá. Vamos ver então quais são os detalhes que envolvem a contribuição dizimal, ou a contribuição da 10ª parte do que temos, a contribuição do dízimo, no caso do encontro de Melquisedeque com Abraão. Vamos ler? Gênesis 14 e 17. Gênesis 14, do 17 ao 21. Após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomé e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: Dá-me as pessoas, e os bens ficarão contigo. Olha que texto intrigante. Como já falamos, não vou mais me ater tanto aos detalhes desses personagens, né? Basta lembrar, o texto deixa muito claro que esse Melquisedeque é um sacerdote do Deus Altíssimo. Então preste bem atenção nisso, não é uma invenção. Olha só, avalie comigo os detalhes desse texto. Primeiro nós temos um sacerdote do Deus Altíssimo. Ok? Temos o sacerdote do Deus Altíssimo. E qual é a reação de Abraão para com esse sacerdote do Deus Altíssimo, que é o Melquisedeque? Abraão o reconhece. Abraão não questiona, não duvida, não. Abraão o reconhece.
Depois, um sacerdote que vem ao encontro. Não é Abraão que vai encontrar o sacerdote. É o sacerdote que vem ao seu encontro. E qual é, então, a posição de Abraão aqui? Abraão é o encontrado. Ok? Então, o sacerdote vem ao seu encontro e Abraão, então, é encontrado por esse sacerdote que vem ao seu encontro. Note bem esse detalhe. Um sacerdote que oferece pão e vinho. Um sacerdote que, ao vir ao encontro de Abraão, traz pão e vinho. Curioso esse detalhe. Guarde esses detalhes. Como eu disse na semana passada, nós, Igreja de Cristo, temos um sacerdote. Não um, mas o sumo sacerdote. Nós vamos chegar nisso com mais detalhes mais tarde, mas vale a pena já estar fazendo essas ligações, esses links. O nosso sacerdote, que é Jesus Cristo, ele também tem uma linhagem sacerdotal. E não é a linhagem de Arão. É a linhagem de Melquisedeque. Isso fica muito claro na Nova Aliança, especialmente no livro de Hebreus. E é curioso o que é que o nosso sumo sacerdote nos ofereceu e diz que deveríamos participar sempre, até o dia onde vamos participar com ele, nos céus, que é pão e vinho. Então esse sacerdote vem a Abraão com pão e vinho. E Abraão, ou ainda Abrão, é fisicamente abençoado. Perceba bem, esse sumo sacerdote, os seus sinais e os seus detalhes. Vou precisar apagar aqui agora. Ok? Então nós temos aí um sacerdote do Deus Altíssimo. Abraão o reconhece. Nós temos um sacerdote que vem ao seu encontro. Abraão é o encontrado. Nós temos um sacerdote que oferece pão e vinho. E assim Abraão é fisicamente abençoado. Eu vou apagar. Minhas filhas estão querendo se aproveitar que está aqui no quadro e querem, né, para não assistir o vídeo depois. Não vou deixar não. Quatro. Um sacerdote que o abençoa. Abraão é espiritualmente abençoado. Foi fisicamente abençoado
foi espiritualmente abençoado. 5, um sacerdote que instrui. Abrão recebe a instrução. O sacerdote Melquisedeque informou porque é que Abraão tinha vencido aquela peleja. Lembre-se, Abraão lutou, ele com 318 homens, lutou contra 5 reis. Moleza, né? 318 mais o Abraão, 319. Contra 5 homens, 5 reis é moleza. Não. Quando um rei vai à guerra, ele nunca vai só. Eram 5 reis com seus 5 exércitos. E Abraão venceu aqueles homens. E o sacerdote diz claramente, foi Deus que fez isso para você. Então ele instrui Abraão e Abraão recebe a instrução, compreende, aceita o fato da mensagem, da instrução do sacerdote. 6. Um sacerdote que recebe dízimos. Abrão o entrega. É interessante notar, reforçando o que eu disse domingo, que não há nenhuma instrução explícita, nenhum ensino para que nós percebamos Abrão sendo ensinado sobre o dízimo. Mas é interessante, nesse livro do pastor Carlos e do pastor Adílio, dá um pouco visão histórica sobre isso. O dízimo era algo muito comum, não só para os hebreus mais à frente, mas era muito comum em todo segmento religioso. Então, é bem provável, já que nós não temos um texto afirmando, não vamos afirmar. Mas é bem provável que Abraão já tinha conhecimento disso de outras épocas, de outras religiões. Mas é muito mais provável ainda que o próprio Deus o tenha instruído. Ok? Pois no livro de Gênesis, o Senhor, quando chama Abraão de justo, diz que Abraão seguiu as suas leis, as suas instruções, as suas ordens. Então, nos faz entender que em algum momento Deus possa ter dito a Abraão para fazer essa entrega, ok? Mas aqui eu estou falando sobre o silêncio da Bíblia. O que é que tem de fato? Abraão entregou. E ninguém entrega nada do nada, abobalhadamente, sem saber o que é. Como Melquisedeque não pediu, então Abraão já sabia que deveria entregar, uma vez que estava perante um religioso, um sacerdote do Deus Altíssimo, ok? Então Abraão entrega o dízimo sem dificuldade ao sacerdote. Note ainda mais interessante, 7. Um sacerdote que prefere gente.
Abraão nada lhe nega. Quando Abraão lhe entrega os 10% de tudo que ele tomou daqueles 5 reis, agora, além do dízimo, o sacerdote diz o quê? Fica com as coisas e me dá as pessoas. Eu acho isso muito curioso, porque me lembra o nosso sumo sacerdote e sua preferência por gente, né? Abraão não lhe negou nada. Abraão, no segmento do texto, ele diz no verso 22, mas Abraão lhe respondeu, levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas eu enriqueci a Abraão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram, e a parte que toca aos homens, Ané, Escol e Manre, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Então Abraão está respondendo a Melquisedeque, pode ficar com tudo o que quiser, é tudo seu. Quero ficar nem com a correia, nem com o cadastro do sapato, porque é tudo seu. Então é interessante esse reconhecimento de Abraão a respeito desse sacerdote. E por fim, detalhe que engloba, que empacota todos esses detalhes. Conclusão deste caso, deste episódio. Por que que Abraão entrega ali o dízimo e tudo o que o sacerdote Melquisedeque quis? Leia o texto e perceba uma atmosfera de gratidão e de adoração. Gratidão por quê? O que é que o sacerdote disse? Verso 20. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Abraão certamente já tinha compreendido isso, porque não é possível, não é normal 318 homens vencerem 5 exércitos. Não é normal. Não é normal 318 homens vencerem nenhum exército. Lembra dos Gideão e seus 300? Não é normal. Imagina contra 5 exércitos. Então Abraão já tinha certamente compreensão de que Deus agiu. Mas agora ele tem um sacerdote do Deus Altíssimo ali na sua presença, dizendo especificamente o que foi que houve. Você acha que Abraão não ficou grato por isso? Óbvio que sim. Então nós temos uma atmosfera de gratidão, mas também uma atmosfera de adoração. Adoração, reconhecimento perante quem está e perante quem aquele quem está. Ele era um sacerdote do Deus Altíssimo. E ele está dizendo, me dá as pessoas. Me dá as pessoas e fica com as coisas. E ele adora, reconhece. Olha, fica com tudo aí. Eu não quero ficar com nada. Tudo é teu. Então nós temos um ambiente, uma atmosfera
de gratidão e de adoração. De grata adoração. Eu creio que é isso, é essa atmosfera, é nesse ambiente, é nesse coração de grata adoração. É nesse ser, nessa pessoa, que não há dificuldade de contribuir com o Senhor. Não há dificuldade de dar 10%, como Abraão fez, e não há dificuldade de dar tudo. Não tudo, não estou falando nos termos da desgraça da teologia da prosperidade. Mas eu estou falando do verdadeiro reconhecimento de que tudo é dele. O carro que eu tenho é para usar para ele, a casa que eu tenho é para usar para ele, porque tudo nesse universo é dele. Não é para dar ao Ed Macedo, ao pastor Isaías, não é para dar a homens, é para dar ao Senhor, ou seja, está comigo, mas é do Senhor. Eu posso usá-lo para a glória do Senhor. Então tudo que temos é assim. Há uma parte disso que de fato é para uso específico da causa. As contribuições, dízimos e ofertas. Mas é nessa atmosfera de grata adoração, onde o indivíduo não tem dificuldade de fazer isso por gratidão e por adoração ao Senhor. Note bem, a atmosfera de grata adoração é totalmente diferente de uma atmosfera de ambição, como a teologia da prosperidade leva as pessoas a serem ambiciosas. Dão tanto, dão um X, esperando receber de volta 2x. Isso não é gratidão, isso é negociata. Deus não faz esse tipo de coisa, ok? Então perceba a riqueza de detalhes desse caso, dessa situação envolvendo Melquisedeque e Abrão. Guarde isso. Quando chegarmos na nova aliança, se você esquecer isso, vai fazer muita falta. Se você lembrar disso, uau, você vai entender muita coisa, ok? Segundo caso, o caso de Jacó e o dízimo. O dízimo no caso de Jacó, em Gênesis 28, do 10 ao 22. Dízimo no caso de Jacó. Gênesis 28, do 10 ao 22. Diz assim a palavra do Senhor. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti, na tua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E te farei voltar a esta terra, porque
não te desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó, cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo.